Amados filhos e filhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs na fé, mais uma vez sejam bem-vindos nesta Eucaristia, quando lembramos e celebramos São Pedro Apóstolo. Não quero que a gente perca, quero aproveitar esse momento para refletir com vocês essas duas leituras que acabaram de ser proclamadas e tirar delas o sentido mais profundo e a mensagem para alimentar nossa fé, nossa esperança, nossa caridade fraterna, nos impulsionar para a missão e seguimento. Na primeira leitura, a gente encontra encontro dos apóstolos Pedro e João no Templo de Jerusalém. É aquele primeiro tempo depois da ressurreição de Jesus, quando a comunidade da Igreja, em sintonia com seu passado e sua tradição, tenta conviver com a realidade de onde surgiram. Então eles se dirigem nas horas marcadas pelo costume e pela piedade para rezar. E na porta chamada Formosa encontram o coxo de nascença que pede a esmola. Os olhares se trocam e ele pensa que vai receber daqueles dois que estão entrando alguma ajuda material. Os olhares se trocam e percebe Pedro que esse homem que pede ajuda pode ser ajudado, deve ser ajudado, mas de modo diferente. Pedro declara com toda franqueza: eu não tenho ouro nem prata. E o que adianta ter ouro e prata e não ter saúde? O que adianta ter ouro e prata e ser mendigo? O que adianta tudo isso e não poder andar e fazer, ser livre, apenas carregado e depender dos favores e boa vontade dos terceiros? Naquele momento, sem dúvida nenhuma, aquele homem não percebe. Então continua calado, pode ser que com as mãos estendidas para receber a esmola, mas em nome de Jesus, Pedro pede que ele se levante. Na porta formosa, nada de formosura naquele homem desfigurado pela sua deficiência. Não falo que não tem beleza nele, mas contrasta. Quem já conheceu pessoas paralíticas sabe que o músculo e a carne não se desenvolvem, fica tudo atrofiado. Eu conheci uma pessoa dessa que os últimos 30 anos de sua vida viveu desse jeito. Ela encolhia cada ano mais. Não perdia a alegria, tanta fé, tanta felicidade que ainda hoje, quando me lembro dela, me fico mais animado e motivado, mas fisicamente encolhia, cada ano menor se tornava. E ele desde nascença não desenvolveu nada de formosura, mas agora se levanta. Aquilo que era enfraquecido se tornou forte. Tudo isso porque Pedro orava por ele, rezava e pedia. E com autoridade e firmeza na fé, aconteceu um milagre. E para chegar até esse ponto, não foi fácil. Também depois tinha tropeços na vida de Pedro, tinha pequenos desvios, mas aquilo que é principal nunca faltou na vida deste homem. Hoje pela manhã, lembramos o Evangelho sobre a declaração de Pedro sobre a fé em Jesus, naquele encontro em Cesareia do Filipe. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos o que os homens falam dele, depois de uma série de situações
milagrosas que aconteceram, o que o povo percebeu, como o interpreta, como o vê. E depois se dirige aos discípulos e pergunta: e vocês, o que acham? Quem sou eu? E Pedro se adianta e diz, professando publicamente, inspirado por Deus, aquilo que ele via interpretando, declara que tu és o Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Recebe a promessa que se tornará a pedra da Igreja de Jesus, da Igreja que nada deste mundo conseguirá destruir, por mais desafios e provações que ela passa. Esse barco nunca afunda, onde Pedro marca sua presença, onde ele navega. E depois aconteceu o tropeço, coisas belíssimas na vida de Pedro, aquelas ondas, uma vez alto, outra vez baixo, quando Jesus anuncia a sua paixão, sua rejeição que sofrerá por parte das autoridades do templo, Pedro tenta corrigir Jesus e é rejeitado do jeito forte. Ele depois declara que nunca abandonará Jesus, mas o nega. Diante do exército, tira a espada para ferir um dos soldados, mas diante de uma mulher que o aborda na porta da casa do sumo sacerdote, ele nega Jesus. Para a gente perceber como somos fracos e limitados. Por causa dessa negação que foi coroada com canto do galo, ele agora precisa declarar publicamente que ama Jesus. Declarar e ter consciência da sua fraqueza e limitação, mas que isso não impede o amor por Jesus e a fé em Deus. Por esta causa, aquela negação, tripla negação, tem que ser recompensada, restituída com tripla declaração do amor. Aquilo que a gente ouviu no Evangelho, escrito, anotado por João. Pode ser que outros apóstolos também ouviram todo esse diálogo. Não sabemos. A gente pode suspeitar porque depois da refeição que aconteceu isso, provavelmente num ambiente bem familiar, bem próximo, na frente de todos. Jesus pergunta: tu me amas? E como sempre, Pedro logo responde: eu te amo. Na primeira, na segunda vez, na terceira fica entristecido, porque percebe que aquela rapidez, aquela ansiedade que ele sente, às vezes é traiçoeira. No final declara: tu sabes tudo. Sabes tudo que apesar da minha fraqueza e limitação, do meu pecado, eu ainda te amo e acredito. Por esta causa recebi pedido para cuidar do rebanho de Jesus. O rebanho não é nosso, é de Jesus. Nós somos meros cooperadores do Senhor neste mundo. Cada um cuida do rebanho que a igreja lhe confia. O pároco da paróquia, o formador, o reitor no seminário, outro colabora com o pároco numa determinada paróquia, bispo na diocese, o papa na igreja universal. Tudo isso é de Jesus. Nós somos apenas ferramentas nas mãos dele. E com São Pedro podemos aprender nunca a desistir, aprender a sempre tentar se reconciliar, nunca duvidar na misericórdia e no perdão de Deus, nunca, jamais duvidar nisso.
toda a nossa traição pode ser perdoada. A nossa amizade ferida pelo pecado nossa amizade com Jesus pode ser restaurada, porque o poder de Deus não tem limites. É poder de Deus mesmo. Depende da nossa disponibilidade. Que a gente aprenda como São Pedro, viver com essa firmeza, não desanimar, não desistir. E dizer como ele disse na terceira vez: Senhor, Tu sabes tudo. E conversar com Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, a razão da nossa vida e do nosso ministério. Tu sabes tudo, Tu sabes que entre altos e baixos, a gente ainda Te ama, queremos Te amar e Te servir, queremos ser Seus missionários no mundo, no tempo em que vivemos. Como já falei no início, a gente agradece a Deus pela presença dos padres. Pela manhã tinha um pouco mais, porque o horário colaborou com isso. Muitos voltaram para participar dos festejos de suas paróquias. Mas Padre Reinaldo, Padre Brito estão aqui conosco. Chegou descansado depois de festejo o Padre José Raimundo, nosso diácono, Padre Pedro também, nossas irmãs. Temos infiltrada uma pequenininha, não é? Exatamente, seja bem-vinda. Nossas comunidades de vida, Maranatá e Novo Ardor. Dona Wicilene fugiu, não é? Já é filho dela desse tamanho, gritando e andando. Puxa vida, esse tempo passa. Então, nós estamos aqui, nossas irmãs da Sagrada Família. Então, a gente agradece a Deus pela sua vida, Padre Pedro, pelo seu ministério. Eu agradeço pela boa vontade de colaborar. A gente já percorreu muita coisa juntos. Já estamos desafiando e sonhando, e tudo isso para fazer o melhor para a nossa diocese, sem dúvida nenhuma. Então, te desejo desde já muita saúde, sabedoria que vem do alto e também competência naquilo que acabastes de assumir como chanceler do bispado e da nossa diocese. Eu espero que vamos continuar e evoluir isso para algo maior. Então, traga esse diploma logo. Também não quero esquecer, por ocasião do seu aniversário natalício, lembrar do nosso querido, amado Dom Carlo, que celebra 61 anos de ordenação sacerdotal. Já mandamos mensagem para ele, quero todos vocês convidar para rezarmos por ele. E claro, Monsenhor Mário Raca, 66 anos de sacerdócio, também hoje. Esses grandes homens que contribuíram e muito com a nossa diocese, com o nosso povo. Quero lembrar nesta missa de ação de graças, nesta nossa oração, e pedir que São Pedro Apóstolo, acompanhado por todos os santos e santas do céu, interceda por eles, de modo especial nesse dia tão importante. Pelo Padre Pedro, aqui no serviço da nossa diocese, e pelos nossos eméritos, Dom Carlo e Monsenhor Mário Raca. Que assim seja. Amém.